Hoje, aqui no Madrugada 7, o homem que criou Jesus. Vamos conhecer a história e toda a passagem resumida do homem que criou e introduziu o cristianismo no mundo. Vamos viajar de volta ao passado, aqui, com você agora. Se hoje você é cristão, o principal motivo ou força maior foi porque Paulo, nascido em Tarso, que virou depois São Paulo. Tudo começa em 34, era cristã. Em busca de fiéis, Paulo conta sua história ao Império Romano. Mas será mesmo que Paulo contou a verdade? Ou teria ele modificado a mensagem dos apóstolos? Na época, os seguidores de Jesus, acusados de trair a lei de Moisés, condenados à heresia, eram perseguidos e mortos, cada um à sua forma. Para quem não sabe, o maior crescimento de Jesus se deu na Palestina e em Damasco, na Síria. E a caçada aos hereges cristãos começou em Jerusalém. As fortes leis aumentam ainda mais o total corte da ideia que poderia contrariar a lei do Deus de Moisés. Segundo os religiosos, Saulo, o perseguidor, teria ficado cego, mas este fato apenas é dito no Novo Testamento, sem prova alguma até hoje. E neste momento surgiu o propagador São Paulo, ou Saulo, que daí em diante seria o evangelizador. Paulo teria levado a palavra de Cristo para a Grécia e Roma após ser curado de sua cegueira, carregando o título de pai do cristianismo, e muitos concordam que sem Saulo ou Paulo, hoje não haveria o cristianismo. Mas a história não para por aí. Apóstolo quer dizer evangelizador, mas não temos evidências históricas que sequer ele conheceu pessoalmente a Jesus Cristo. Teólogos e historiadores dizem que Saulo mudou a palavra de Cristo. Para você entender, Jesus não existe por si só, com seus ensinamentos, mas sim por Paulo. E muitos chegam a dizer que as cartas de São Paulo são uma fraude nos ensinamentos de Cristo. Quem estuda Paulo aponta que ele defende com suas traduções das cartas dos apóstolos a apologia à escravidão e torna legítima a submissão feminina. Mas, após a morte de Paulo, seu seguidor mais fiel, Lucas, escreve o livro Atos dos Apóstolos, que teve peso forte em cima do cristianismo. Paulo foi criado em ambiente grego, era um cidadão romano, ou seja, esta era a sua cultura. O ano exato do nascimento de Paulo até hoje também é uma controvérsia e não podemos dizer para vocês. Deixamos claro que Paulo nunca foi um dos apóstolos de Cristo, e sim um perseguidor dos nazarenos, convertido após sua suposta cura de cegueira. Conheceu Pedro, ficando 15 dias com ele e tendo de fugir depois. O termo cristão surgiu na Etióquia. Se você não sabia ainda, Paulo era pregador e, em viagem após a pregação, deixava na cidade um missionário responsável pelo seu rebanho, algo parecido com o que acontece nos dias de hoje. Esta era a sua estratégia de pregador. No ano de 49 depois de Cristo, Paulo teria participado de um encontro com cristãos, tendo Pedro como representante deste encontro, onde se fundiu coisas importantes para a doutrina cristã, ainda misturada com o judaísmo. Na época, o idioma universal era o grego, um ponto bastante curioso que fala dos textos originais gregos da Bíblia. Paulo falava hebraico, também um outro ponto marcante, que era o idioma da elite dominante na época. Paulo viajava fundando igrejas, mas ele tinha um relacionamento amargo, segundo os historiadores, com os apóstolos de Jesus. Paulo ainda teria sido degolado no ano de 67, deixando suas cartas que depois fariam parte do Novo Testamento.
Hoje em dia, a festa do Santo Paulo é comemorada no dia 25 de janeiro. As 13 cartas de Paulo são uma síntese de doutrinas cristãs e motivo de convergência até os dias de hoje. Epístola aos Romanos: cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram estabelecidas por Deus. Aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, escreve Paulo, e continua: e também por isso que pagais impostos, pois os que governam são servidores de Deus. Esta passagem revela que ele estava a serviço das autoridades romanas. Jesus, por sua vez, se insurgia contra as leis do Estado. Então, existe realmente algo diferente nos quais os teólogos e historiadores falam sobre. Paulo foi severo na defesa da escravidão com suas palavras. Nas epístolas paulinas, refere-se à defesa que o seu autor faz da escravidão. Na epístola de Efésios, Paulo é taxativo: servos, obedecei com temor e tremor, em simplicidade de coração, os vossos senhores nesta vida, como Cristo, de uma forma ou de outra. Mesmo contraditório, Paulo reescreveu o cristianismo, segundo os estudiosos, e sem ele a Igreja de Cristo não existiria hoje em dia. Este foi um breve resumo da história de Paulo, o apóstolo renovado. Nosso vídeo não tem qualquer intenção religiosa. E com certeza nos vemos no próximo vídeo aqui no Madrugada 7. E hoje, Paulo, o homem que inventou Cristo.